E eu queria falar com vocês hoje sobre 2 Crônicas. Eu quero ler um texto com você. E eu quero que você preste atenção a alguns detalhes desse texto. 2 Crônicas, capítulo 7, do 1 ao 16. Eu vou ler com você. Você pode acompanhar também no telão da igreja, na sua Bíblia. 2 Crônicas 7, 1. A minha versão é NAA. Amém? Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. A glória de Deus encheu o templo. Salomão tinha terminado o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória de Deus tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Fala comigo, consagraram. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares. Meus irmãos, como isso é pontual para os dias de hoje? Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas, com os seus instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou. Fala de novo, consagrou. Amém? Isso é intencional para que você guarde algumas palavras que são importantes para a gente construir esse pensamento. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Neste tempo Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia tiveram uma reunião solene, porque por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar. Irmãos, antes da festa houve uma consagração. E a festa durou mais 7 dias. 7 dias eles consagraram o altar, entraram num lugar de consagração, de celebração, e depois tiveram a festa. No 23º dia do mês, do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos voltaram alegres e de coração contente, por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão, a Israel e a seu povo. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor, no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi. Ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Quem escolheu, Deus ou Salomão? Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque, de novo, porque escolhi e santifiquei esse templo. Irmãos, essa é uma realidade da antiga aliança. Amém? Para que nele esteja o meu nome para
Sempre. O lugar que Deus escolheu da sua habitação é para que o nome do Senhor estejam lá para sempre. Mas olha que incrível esse final, isso é extraordinário. Não só o nome do Senhor, mas os seus olhos e o seu coração estarão ali todos os dias. Isso foi o que Deus falou. Existe um lugar para mim habitar. Eu escolhi esse lugar para habitar. E além do meu nome estar nesse lugar, agora os meus olhos e o meu coração também estarão nele. Meu Deus, essa é uma realidade incrível. Todos nós aqui fazemos escolhas, sim ou não? Amém? Você vai sair daqui querendo botar o seu filho numa boa escola, lá na Legacy, é uma escolha. A gente escolhe a escola, a gente escolhe a igreja, a gente escolhe tudo aquilo que a gente vai valorizar, mas poucas pessoas param para pensar que Deus também escolhe. E aqui a palavra diz que Deus olhou para aquele lugar, se agradou do que tinha sido feito naquele lugar e escolheu aquele lugar para habitar. Ao longo de toda a Bíblia, Deus escolhe lugares para manifestar a sua presença. Presta atenção na história bíblica. Ele escolheu o Éden, ele gerou o Éden. Lá no Éden ele manifestava a sua presença. Ele escolheu Betel, o tabernáculo, o templo, o cenáculo. Todos foram os lugares que Deus escolheu. Deus determinou: Moisés, faz um lugar para mim. Mas em 2 Crônicas, capítulo 7, nós encontramos uma revelação que revela o coração de Deus. Depois que o fogo desceu do céu, Deus vai dizer: escolhi para mim este lugar. Deus escolhendo um lugar. A maior revelação desse texto não é sobre fogo, irmãos. Não é sobre o fogo que desceu do céu. A maior revelação desse texto é sobre uma escolha. A maior revelação desse texto não tem a ver com o fogo que desceu do céu, mas com a escolha que foi feita. A pergunta não é por que caiu o fogo, a pergunta correta é: o que faz o lugar ser escolhido por Deus para ele habitar? Salomão acabava de concluir o templo. O sonho de Davi tinha se tornado realidade. Diante de todo o povo, Salomão ora, consagra o templo e entrega ao Senhor. Então o fogo, a palavra diz que o fogo desce do céu, consome os holocaustos. A palavra diz que a glória enche toda a casa. E mais tarde Deus aparece a Salomão à noite e ele vai dizer assim: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar. É o que nós acabamos de ler aqui. Perceba a ordem. Primeiro houve um altar que foi erguido, preparado, consagrado. Depois os sacrifícios foram colocados naquele lugar. Depois desceu o fogo do céu. E assim Deus escolhe então um lugar para habitar. Irmãos, no reino de Deus a presença não é produzida pela estrutura. Amém? A presença de Deus aqui, ela não foi definida pelo ouro, pela prata, pelos tecidos que foram escolhidos, pelas pedras preciosas, não. A presença de Deus aqui se manifestou porque um altar foi consagrado ao Senhor. Deus nunca procurou por prédios bonitos, ainda que a gente faça um esforço para ter um lugar, um ambiente incrível. Como o pastor Leandro falou aqui, a estrutura não é o principal, ela faz parte, ela serve bem ao povo. Mas Deus não procurou a estrutura para habitar, irmãos. Deus procurou um lugar onde um altar tinha sido erguido. Deus não escolhe pela beleza, Ele sempre vai escolher pela consagração. O templo era importante, ele era impressionante, tinha ouro, tinha cedro, pedras preciosas, mas não foi isso que fez Deus dizer assim: eu escolhi esse lugar para habitar. Romanos 12:1 diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. No reino de Deus, a consagração sempre tem que ser estabelecida antes da manifestação. Amém? Nós apresentamos, Deus santifica. O rei apresentou o sacrifício, mas quem santificou foi o Senhor. E quando nós consagramos, Deus passa a habitar, irmãos. E talvez você já tenha feito o link, já saiba onde eu vou chegar. Deus não procura lugares perfeitos, Ele procura lugares que se consagram, lugares que verdadeiramente se entregam a Ele. Por isso a gente tem falado muito aqui: irmãos, para de pedir para Deus te visitar. Que isso, pastor? Para de pedir uma visitação de Deus, como se Deus estivesse distante de você e pudesse fazer uma visita na sua casa.
E por que nós temos dito isso? Porque existe uma realidade bíblica que fala de um Deus que não visita, mas habita. Um Deus de habitação. A visita, quando ela chega, ela tem hora para ir embora, irmãos. Convida uma visita na sua casa. Vai lá visitar a escola. Você vai entrar, mas você vai ter que sair. A escola vai fechar, irmãos. Vai visitar o irmão, você vai chegar lá, ele vai preparar uma mesa para você, para te receber. Mas não é você que escolhe o que põe na mesa. Porque visita não escolhe o que vai comer. Visita não escolhe o que coloca na mesa. Visita tem hora para ir embora. O Espírito Santo não pode ter hora para ir embora da sua vida. O Espírito Santo tem que governar, ele tem que decidir o que você come, irmãos. O que te alimenta, o que te nutre. Quem tem que fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Por isso é tão importante entender por que Deus escolheu esse lugar para habitar e agora trazer isso para a nossa realidade. Mas sabe qual que é o problema? É que as pessoas estão atrás do fogo. E na verdade isso não é um problema, desde que as pessoas não queiram só o fogo. A gente estava aqui agora louvando, com nossos braços em pé, adorando ao Senhor. E eu vi aqui no mundo espiritual, nas regiões celestiais, fogo caindo do céu, irmãos. Algo incrível, extraordinário. Mas existe um grande problema quando o fogo é colocado como o objetivo. O fogo não é o alvo. O fogo é uma resposta. O fogo que desceu naquele lugar foi uma resposta, um lugar de consagração. O fogo que desceu lá no templo que estava construído foi uma resposta a um altar que foi erguido, um sacrifício que foi posto. E quando o altar é erguido, há consagração e há sacrifício, o fogo desce. A maioria das pessoas busca fogo, mas Deus procura um altar. O céu sempre responde a uma vida de consagração, irmãos. Vivemos uma geração apaixonada por experiências, mas o reino de Deus continua sendo construído sobre altares de consagração. E glória a Deus pelas experiências incríveis que nós temos. Pessoas aqui sendo curadas, pessoas sendo libertas, tocadas, pessoas sendo alcançadas por Jesus. Glória a Deus por isso. Milagres sobrenaturais de curas físicas nesse lugar. A gente vai fazer um dia de testemunho aqui. Isso é incrível, mas isso é resultado, isso não é objetivo. Isso é resposta, isso não é objetivo. Lembra de Elias no Monte Carmelo, lembra? Está lá em 1 Reis, capítulo 18, Elias está lá, vai enfrentar os profetas de Baal. Sabe o que está escrito lá, irmãos? Que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Antes de entrar na batalha, irmãos. Antes de entrar na batalha, a palavra vai dizer que Elias vai lá. Ele encontra um altar que está em ruínas. E a palavra diz que Elias então vai lá e restaura o altar que estava em ruínas. Vai falar que ele edificou um altar em nome do Senhor. E só depois disso, depois dele molhar, você conhece a história? Só depois disso o fogo do céu desceu sobre aquele lugar. A palavra não diz que Elias pediu fogo. A palavra diz que Elias restaurou um altar que estava em ruínas. Talvez a gente esteja buscando pelo fogo, e Deus, enquanto Deus está olhando para mim e para você, falando assim, eu até tenho fogo para descer sobre você, mas a minha pergunta é, você está disposto a fazer um altar, colocar sacrifício e se consagrar? As manifestações de Deus são incríveis, elas tocam o nosso coração. O fogo de Deus é algo extraordinário, a gente não pode perder o fogo de Deus. E o fogo é de Deus, não é a gente que produz o fogo. Quem produz o fogo é Ele. Mas existe um altar que talvez tenha que ser restaurado para que o fogo de Deus possa se estabelecer na sua vida. E aí você já deve entender de onde eu vou chegar. Na antiga aliança, a presença de Deus se fazia dentro de um lugar, um espaço físico e geográfico. Lembra do tabernáculo? Existia o lugar dos santos, só o sacerdote entrava lá. Só ele podia entrar lá e oferecer um sacrifício. Aí vem a nova aliança, Jesus Cristo, o sumo sacerdote se manifesta sobre a terra. Ele anda sobre a terra, ele toca a terra, irmãos. Ele transforma a terra, nunca mais foi a mesma, porque o céu tocou a terra. E aí vem o primeiro dia, o dia da dor, o dia da dor, o dia que ele é espancado, o dia que ele é crucificado. E algumas pessoas perderam a esperança, porque naquele dia eles viram o Cristo, que estava trazendo esperança ao mundo, ser crucificado. E viram ele morrer numa cruz, mas... eu tenho dito aqui, tem a dor do primeiro dia, mas existe a glória do terceiro dia. E nesse terceiro dia Cristo ressuscita, e Ele deixa uma palavra para mim e para você. Ei, eu vou, mas não vos deixarei órfãos.
deixarei em vós o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus vai ser o seu consolador. Meu Deus, isso é extraordinário. Você está buscando um milagre, você quer um milagre maior do que um Deus que decide habitar dentro de mim, dentro de você, que decidiu, que escolheu que agora o lugar da sua habitação somos nós, o seu povo, a sua igreja. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Irmãos, quando Deus escolhe um lugar, Ele manifesta o seu coração. Olha que incrível o final o final do texto que a gente leu. Os seus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos, o meu coração estará ali. Que declaração extraordinária. Deus não diz apenas: a minha glória vai encher esse lugar. Pega no seu espírito, cara. Deus não está falando: olha, eu vou encher esse lugar de glória, de manifestações incríveis. Deus faz isso também. Eu não vou encher esse lugar de fogo. Deus faz isso também. Deus está falando: olha, eu vou colocar o meu coração aí dentro. Eu vou colocar os meus olhos. Eu vou escrever o meu nome. Porque lá na antiga aliança, por conta de um povo que não quis estar comigo, eu tive que chamar Moisés e escrever em pedras aquilo que eu queria colocar no coração do homem, como está em Jeremias. Isso revela que a presença de Deus não é apenas feita de poder, irmãos, mas também de relacionamento. Um Deus que quer colocar o seu próprio coração aí dentro. E isso é extraordinário. Onde a presença habita, o coração de Deus se torna conhecido, irmãos. E hoje eu quero ser bem objetivo com você, porque a gente ainda tem a ceia. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. E eu quero que você guarde isso, que agora, em Cristo, o lugar escolhido deixa de ser um templo e passa a ser um povo. Amém? Na antiga aliança existia um lugar geográfico, onde Deus vinha e se manifestava pontualmente. Deus não quer se manifestar pontualmente na sua vida. Deus quer habitar com você. Deus não quer mais só surpreender você com coisas extraordinárias. Deus quer botar o extraordinário dele no seu ordinário. Deus quer que o extraordinário que Ele tem para mim e para você viva o ordinário da vida. Deus quer que lá quando você vai atender um pai, Deus quer que lá quando você vai no consultório receber alguém, Deus quer que você esteja com Ele, com o seu Espírito habitando em você, porque aí aquele lugar não vai ser só um lugar de atendimento físico, não vai ser somente um atendimento que vai falar de recurso, não, aquele lugar vai se tornar o lugar onde Deus escolheu para habitar, e quando Ele está habitando em um lugar, a sua glória se manifesta e coisas extraordinárias acontecem. Ah, meu Deus, tem coisas extraordinárias para acontecer na sua vida, cara. Mas é necessário que exista um espaço aí. E muitas pessoas procuram um lugar, uma estrutura. Meu Deus, entenda isso nessa manhã, querido. Deus não está numa estrutura, enquanto muitos procuram um lugar, procuram uma estrutura. Deus está olhando para mim e para você falando: cara, você está procurando um lugar, e eu também estou. Porque enquanto você me procura num lugar, eu procuro um lugar em você. Enquanto você está procurando uma estrutura que possa servir a sua família, eu estou procurando um lugar em você. Por isso, talvez mais importante do que olhar para uma estrutura, seja abrir espaço para que esse Deus incrível, poderoso, misericordioso e extraordinário possa entrar aí e habitar na sua vida. E aí, a partir daí, pastor, o que acontece? A partir daí, os desafios continuam se levantando, as adversidades continuam vindo, mas agora existe alguém que está em você, e a palavra diz que você é embaixador de Cristo. A palavra diz em Coríntios que você foi chamado para ser um embaixador de Cristo. E se você é um embaixador que o Espírito Santo habita, sabe o que eu aprendo com isso? Que aonde eu coloco a planta dos meus pés, ali o governo celestial está agindo. Você é um diplomata do céu, irmãos. Você carrega um reino, um governo, você tem leis próprias. Amém? Você vive aqui nessa terra, nós vivemos aqui. Mas Deus está nos chamando para um lugar de profundidade, de relacionamento com Ele. Não mais viver somente uma liturgia de um bom comportamento. Ô, meu irmão, o Evangelho não tem a ver com bom comportamento, tem a ver com mudança de natureza. O problema é que as pessoas foram doutrinadas e bem adestradas durante um tempo a se comportar bem. Enquanto Deus queria se apresentar por um relacionamento para transformar a sua natureza. Vou falar.
Porque pode dar um nó aí, depois eu posso explicar melhor para você. Mas eu vou falar e vou explicar um pouquinho. O pecado é genético, irmãos. Está no DNA de todo homem, de toda mulher que não nasceu de novo. Pastor, é uma herança genética de Adão. Porque quando Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, Ele formou o homem de quê? Do pó da terra. E aí o homem pecou, aí Deus olha para o homem e fala: maldita seja a terra. E uma maldição se caiu sobre a matéria-prima que formou o homem. E aí Jesus vem e fala com Nicodemos: Nicodemos, importa-te nascer de novo. Por que Deus fala isso com Nicodemos? Porque até ali, ainda que fosse mestre da lei, não havia um novo nascimento disponível ainda. E Jesus está explicando sobre essa realidade espiritual, falando: olha, você ainda é herdeiro de Adão, você ainda carrega um DNA adâmico, e quando você carrega um DNA adâmico, você tem heranças adâmicas, mas eu vim para te justificar, e através da minha morte, do derramamento do meu sangue, eu vou abrir de novo, eu vou romper o céu, o véu que estava separando, eu vou romper esse véu, e vai haver um lugar de comunhão de novo. A partir daí você pode nascer de novo, e aí o seu DNA é transformado, você é feito nova criação. Você não é reformado, você é feito nova criação. E quando você é feito nova criação, você tem uma nova herança, uma nova paternidade. Agora você tem um outro DNA. O seu DNA agora não é mais fruto da matéria-prima da terra. O seu DNA agora é celestial. Ah, meu Deus! E a sua natureza é transformada. E quando a sua natureza é transformada, tudo ao seu entorno tem que ser abalado por isso. As estruturas tremem, irmãos, quando o céu se move. João capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou. Fala, habitou. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Em Jesus o céu encontrou a terra. Quando Jesus veio, o céu tocou a terra. Quando Jesus foi, Ele deixou o Espírito Santo, e agora o céu tocou em mim e em você. E não tocou por fora, tocou por dentro. 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer: vós sois santuários de Deus. Lembra do templo de Salomão? Pedras preciosas, prata, ouro. Lembra? Pois é, Deus não está mais lá. Deus não está mais lá. Pastor, Ele está aqui no Mevan. Ele está, por quê? Porque você está aqui, porque quando você sair fica só o prédio. Existe uma teologia da presença de Deus que tem que ser revelada. Não só revelada, mas vivida entre nós. Amém, irmãos? A maior mudança do Novo Testamento, guarda isso, anota isso no seu coração. A maior mudança que acontece no Novo Testamento é justamente a transição do lugar da habitação de Deus. Na nova aliança existe uma transição de um lugar de habitação até a nova aliança, até Malaquias, até a vinda do Cristo. Deus estava habitando em lugares, mas quando Cristo vem e deixa em mim e você o Espírito Santo, quando você nasce de novo, quando você se entrega para Jesus, a palavra diz que agora vós sois tabernáculo de Deus, vós sois santuário de Deus. Então aqui existe uma transição. Lembra de Josué? Tirando do deserto, introduzindo na terra, uma transição. Deus trabalha com transição. E aqui é uma transição extraordinária. Que transição? Deus transicionando o lugar da sua habitação, saindo de um lugar geográfico e entrando dentro da vida de uma pessoa. E agora Deus habita. Deus não mora mais em um lugar que nós vamos visitar. O sumo sacerdote uma vez por ano entrava lá, havia um véu que separava. Eu não sei cantar, né, irmão? Você sabe que se eu cantar aqui eu vou estragar, mas o Elias sabe. O véu que separava não separa mais. Meu irmão, não costure o véu que Jesus rompeu com o seu sacrifício. Existe um lugar de intimidade, de relacionamento com Deus para mim e para você, amém? Deus transicionou o lugar da sua habitação. Por isso agora você não busca mais um lugar para encontrar com Deus. Não, pastor? Não. Entenda isso no seu espírito, por favor. Eu não busco mais um lugar para encontrar com Deus. Eu cedo um lugar para Deus morar.
Abre espaço aí. Agora aprenda uma coisa: Deus não disputa espaço com ninguém. Eu já estou terminando, irmãos, para a gente ceiar. Aprenda uma coisa: Deus não enche o lugar que está cheio. Talvez a água, talvez não. Eu vou profetizar sobre você. Tem pessoas aqui que estão buscando por uma água viva, e elas têm buscado por poços. Tem caminhado e buscado poços para encontrar água. E Deus está falando: nessa manhã eu vou remover todo entulho, porque tem um poço dentro de você. Essa manhã eu vou remover os entulhos, e existe um poço que está aí dentro, porque a minha palavra sempre foi clara: todo aquele que crê em mim, conforme está escrito nas minhas escrituras, do seu interior vai fluir rios de água viva. Meu irmão, está fluindo rio de água viva de dentro de você agora, nesse lugar. Eu não sei onde é que você está, eu não sei espiritualmente onde é que a sua mente está, mas existe um lugar eterno sobre você nesse lugar, e quer despertar você para uma realidade espiritual. A realidade espiritual é que Deus escolheu um lugar para habitar, e na antiga aliança foi no templo de Salomão, mas na nova aliança é em mim e você. Fica de pé comigo e aplauda o Senhor aí o máximo que você puder. Dá uma salva de palmas para Jesus, devolve para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E Deus talvez queira fazer uma pergunta para a gente nessa manhã: será que eu encontro um lugar para habitar aí? Será que existe um espaço para mim? Será que existe um coração aberto, quebrantado e contrito, esperando para que eu possa entrar? Hoje essa pergunta continua ecoando, e não é sobre prédios, não é sobre eventos, não é sobre programação, é sobre pessoas rendidas ao Senhor. E eu não estou falando de você ser crente, eu não estou falando de você ter uma posição, não estou falando disso, meu irmão. Estou falando de uma realidade muito mais ampla. Eu estou falando de uma realidade espiritual que fala de um Deus que decidiu, que escolheu, queria habitar em nós. E nessa manhã Ele se faz presente aqui, e Ele convoca você que precisa renovar o seu voto com Ele, que talvez precisa ceder um lugar para Ele habitar. Pastor, eu estava até caminhando, pastor, mas eu não entendia que era assim. Eu vim aqui porque eu sentia Deus aqui. Deus quer chamar você aqui na frente, que você não vai mais sentir Deus só aqui. Você vai sentir Deus em todos os lugares. Se você deseja isso, vem aqui na frente, nós vamos orar com você.